Igreja, Deus escreveu o seu nome no testamento. Desafia que eu quero ver! Eu sou mais que vencedor! Olá, Brasil, a paz do Senhor Jesus e a todos que nos assistem, nos acompanham na internet, no rádio, na televisão. Que Deus nos abençoe a todos. Que a mão poderosa de Deus possa estar sobre a sua vida e da sua família e de todos nós. Principalmente você que está numa luta muito grande, num enfrentamento mesmo, com grandes dificuldades. Hoje nós vamos falar da fidelidade nas promessas do Senhor. O cumprimento das promessas, a perseverança que não deve cessar nunca. Presta atenção na palavra de Deus, principalmente você que já conhece a palavra de Deus, conhece a Cristo, conhece a Deus, tá? Você que é um pastor, um bispo, um pregador, um missionário, uma pastora, uma missionária, um obreiro, membro da igreja, ou você que não é, mas que acredita em Deus. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6 diz assim: exortação ao progresso na fé. Exortação ao progresso na fé. Quer dizer que a fé ela tem que crescer, tem que aumentar. Há que se investir na fé. A fé tem que progredir, não regredir. E as adversidades vêm não para diminuir a sua fé, pelo contrário, mas para aumentá-la. Por isso, pondo à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Quer dizer, colocar aquilo que não é importante à parte, aquilo que não é essencial, aquilo que não agrada a Deus de lado e nos envolvermos com aquilo que é perfeito, aquilo que é de Deus. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, a fé em Deus. O ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Aí diz assim, os perigos espirituais. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Olha só,
Tem muita gente que não entende o significado disso aqui. Fala das dificuldades que tem uma pessoa que experimentou a fé, experimentou as bênçãos, a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, e se afasta e abandona a fé, abandona a esperança, abandona o propósito da vida. É impossível elas se renovarem. Talvez você diga assim, puxa vida, eu já estive na igreja, eu já fui fervoroso, fervorosa, eu já tive muita esperança, muita fé, hoje eu estou desanimado, abatido, enfraquecido, quer dizer que eu nunca mais vou voltar? Não, não é isso. Esse impossível é de homens. Eu estou também com a Bíblia aberta aqui, em Mateus 19, 23, quando naquele encontro com o jovem rico, Jesus disse a ele sobre alcançar, reservar um lugar no reino dos céus, porque foi a pergunta do jovem. Então Jesus disse que ele deveria abrir mão do que ele tinha, porque ele era apegado, ele era avarento. O Deus dele, na verdade, era o que ele possuía. Então Jesus falou, desfaz-se de tudo e você vai ter um lugar no reino dos céus. E ele desistiu da salvação por isso. Então Jesus disse assim, ó, presta atenção. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez digo que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os discípulos, então, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá ser salvo, então? Salvar-se. Aí Jesus, olhando para eles, disse, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Na verdade, tudo é possível a Deus. Quer dizer, uma pessoa que experimentou a graça de Deus e se afasta e perde a graça, por alguma razão ela se desvia, ela por si só não consegue voltar. É impossível, diz a Bíblia. Mas a mesma Bíblia diz que o que é impossível aos homens é possível a Deus. Isso significa que há esperança também para essas pessoas. Porque Deus pode renová-las. Aliás, está lá em Eclesiastes, né? Para Deus o que é já foi, o que há de ser também já foi. E Ele faz renovar aquilo que se passou. Ele traz de volta, tá? Então não deixa Satanás ele usar a palavra contra você, dizendo você não vai conseguir, você não tem força mais. A Bíblia diz que é impossível aos homens, é impossível a você, ao homem. Mas é possível a Deus, bastando apenas que você valorize as coisas de Deus, como diz aqui na introdução da mensagem, e deixe de lado aquilo que não é perfeito, aquilo que não é importante. Dê mais importância às coisas de Deus. Dê mais importância às coisas de Deus. Você entendeu agora? Então você vai voltar sim para Deus, porque para Deus é possível, tá? E continuando diz assim no versículo 7, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela, essa terra é você. Essa terra é você, essa terra sou eu. E a chuva, ela vem de quem mesmo? Vem de Deus. Só que aqui não tem nada a ver com chuva. Aqui tem a ver com as bênçãos, a maneira como Deus nos trata, cuida de nós, nos alimenta, nos sustenta, nos conforta. A maneira como Deus rega a nossa vida para que possamos dar frutos, tá? Para que possamos produzir frutos.
fazer aquilo que é bom na vida, que é amar o próximo, servir ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, viver em harmonia, em comunhão, fazer o bem, tá? Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Quer dizer, a terra é você, sou eu, é o nosso coração, a nossa vida. Quando nós entendemos que Deus está cuidando de nós e nos interessamos nas coisas boas e perfeitas, as coisas de Deus, quando nós procuramos fazer o bem, então nós somos abençoados, como diz aqui, para produzirmos mais fruto ainda, tá? Então a bênção de Deus, ela vem sobre essa terra, sobre você, sobre eu, sobre mim, sobre nós que fazemos a vontade de Deus, que buscamos a Deus, que não desistimos da fé, da esperança em Deus, tá? Essa bênção vem sobre nós. Continuando diz assim, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. O que é uma terra que produz espinhos e abrolhos e está perto da maldição? É a pessoa que mesmo com a graça de Deus, com os ensinamentos, com a orientação da palavra, mesmo com as oportunidades que Deus está dando, optam por fazer o mal. De repente você é dessas pessoas que, ouvindo a palavra, rejeita, não dá crédito. Na verdade, você tenta justificar-se. Você arruma defeitos para a igreja, defeitos para as pessoas, defeito para a palavra. Tem gente que encontra defeito até na Bíblia, até na palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que todas as coisas são puras para os puros, mas para os contaminados, nada é puro. E aí o que diz a palavra? Que a terra que é cuidada por Deus, a terra que recebe a chuva no seu tempo, ou seja, que recebe as oportunidades, mas produz espinhos, está perto da maldição e o fim dela é ser queimada. Isso está falando de pessoas, não é de terra, é um exemplo. Versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos, ou seja, convencidos das coisas que são melhores, olha só, e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes ainda, serves aos santos, falando dos que sustentavam a obra, dos que investiam na obra no passado e ajudavam na evangelização, como hoje. Tem tanta gente dizendo, eis-me aqui para a obra de Deus. Aqui a Bíblia afirma que Deus nunca, jamais vai esquecer desse ato, desse esforço, dessa entrega, dessa obra que você faz, com tanto carinho, com tanto amor, da maneira como você ajuda a obra. Por isso que é importante ajudar. O importante não é só que a igreja terá a condição de manter o programa. O importante ajudar é porque Deus, Ele vai aumentar o vosso crédito diante dEle. Ele vai abençoá-lo, Ele vai cuidar de você, Ele nunca vai esquecer o que você tem feito pela obra. Versículo 11 diz assim, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim esse interesse, esse cuidado com a obra, a fim da mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis negligentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão,
Visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior. E o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, ou seja, aquele que vem antes, né? Ou que vai antes. Esse é o precursor, é o que dá origem, tá? Entrou por nós no véu, né? Tornando o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era o rei de Salém, né? Rei e sacerdote de Salém, que hoje é Jerusalém. E como era um homem justo, um homem santo, um homem fiel a Deus, exercia essas duas funções com muita sabedoria, com santidade. Então, tornou-se uma espécie de Jesus Cristo. Olha só. Mas, explicando para você esse último texto, aqui não fala da promessa somente, versículo 12, para que não vos torneis indolentes ou negligentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. A promessa é da vida eterna, é de salvação, é do porvir. As promessas são as nossas necessidades, a saúde, a prosperidade, a família abençoada, a libertação, o livramento dos problemas, das dificuldades. Tudo isso está na palavra de Deus, na vontade de Deus para conosco. E são muitas as promessas. Portanto, Deus, Ele nos dá o Evangelho não só para que possamos conquistar a vida eterna, mas para que tenhamos também a vida abundante, a vida abençoada aqui na terra. Porque Deus cuida de nós. Quando usa a figura de linguagem falando de chuva e de terra, a terra é você, sou eu, nós somos a terra. E essa chuva são os cuidados de Deus, porque a terra não vale nada sem chuva. Assim também o homem sem os cuidados de Deus não é absolutamente nada. E Deus cuida de nós exatamente para produzirmos frutos, bons frutos, não espinhos e abrolhos. Ou seja, não vivermos uma vida desregrada, blasfemando, murmurando, reclamando, desanimados, abatidos, entregues às dificuldades, aos problemas, às adversidades, não. Deus cuida de nós para que tenhamos fé, esperança. Nas promessas, no versículo 12, lembra que versículo? É isso mesmo, versículo 12, tá? Lembra aqui, porque virou aqui a página. Aqui, ó. E as promessas de Deus, com paciência, aqui fala da paciência, longanimidade quer dizer paciência. Pessoas que esperaram, como Abraão, por exemplo, a promessa de Deus com paciência, ou seja, com longanimidade, sem desistir. Abraão esperou contra a esperança, diz a palavra. Deus fez uma promessa a Abraão quando ele era jovem, relativamente jovem, e a mulher dele ainda tinha idade para conceber. Tá? Foi feita uma promessa a ele, que ele teria filho, ele seria pai de muitas nações, de muitos filhos. E o tempo passou
E veio a velhice para Abraão e para aquela mulher que, além de estéril, né? Além de estéril, já não tinha mais idade para conceber. Como esperar o que é impossível? Como esperar o improvável? Como esperar aquilo que parece fugir do seu controle? Que é muito maior que você, que está muito além do seu alcance, das suas mãos. Somente confiando em Deus, nas suas promessas, na palavra de Deus. Porque Deus não erra, Deus não falha. Deus é cumpridor de todas as suas promessas. Eu queria assegurar isso a você. Então não abra mão da esperança, não abra mão da fé, não abra mão daquilo que a palavra de Deus garante, tá? Se você confiar, se você depositar a sua esperança, se você deixar Deus agir na sua vida, e aquilo que você espera e necessita virá. Então não abra mão de nada, absolutamente nada. Não abra mão dos seus sonhos, dos seus projetos. Não abra mão da esperança. Porque Deus é cumpridor, tá bom? Nós vamos orar, vamos falar com Deus. Prepare o seu coração. Nosso Deus e nosso Pai, nós entramos à Tua presença em oração. Em o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós sabemos que tudo é possível ao que crê, porque quando se crê não é o homem que dá origem às coisas, que abre portas, que cura, que resolve, que liberta, não. Essa crença, essa confiança, essa fé aciona o poder do Altíssimo, do Grandioso, do Todo-Poderoso. Por isso nós cremos, esperamos e sabemos que as promessas do Senhor vão se cumprir em nossas vidas. Manifesta, portanto, o Teu poder, a Tua grandeza na vida da criatura que está enferma, cancerosa, desenganada, aflita, abatida, desesperada. Da criatura que está no limite, que está realmente entregue às dificuldades, à enfermidade, aos problemas financeiros, econômicos, familiares, sentimentais, espirituais. Estenda as mãos para elas e liberta-as, curando-as, transformando-as, abrindo portas extraordinárias. Meu Deus, abençoa o Teu povo, abençoa os patrocinadores dessa obra, os que cuidam desta obra, os que investem nessa obra. Abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Consagra esta água e quem beber receba vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água abençoada. Que Deus abençoe abundantemente então a sua vida, em nome de Jesus.